A espécie dos Twi'leks é uma espécie incrivelmente diferente. Infelizmente, é a espécie mais escravizada que existe em Star Wars. Realmente é uma espécie cheia de peculiaridades. E uma outra coisa estranha que geralmente acontece com eles é que eles geralmente caem para o lado sombrio. Durante a longa história dos Sith, a história deles é repleta de Twi'leks que caíram para o lado sombrio. Na Velha República, a gente tinha Darth Atrix. Ela comandou as forças durante a Batalha de Korriban contra o Império Eterno, mas no final acabou sendo morta pelo Príncipe Arkan. Durante as Novas Guerras dos Sith, na Irmandade da Escuridão, um dos braços direito do Lord Skiri Khan era o Lord Sith Copex. Copex era tão poderoso que participou até mesmo das batalhas finais na campanha de Ruusan. Até mesmo o mestre Sith do próprio Darth Bane era um Twi'lek, gente. É o cara que a gente chamava de o Lord Cassima. Cassima era tão poderoso que até mesmo Darth Bane considerou treiná-lo como seu aprendiz dentro da regra de 2. No entanto, infelizmente o Lord Cassima ele gostava demais da Irmandade da Escuridão, então a sua morte foi necessária para a criação da regra de 2. Uma outra Lord Sith que a gente teria no futuro era aprendiz do Darth Gravid, o Sith que se tornou bom e tentou até mesmo destruir conhecimentos do Sith. Seu aprendiz se chamava Darth Gian. É graças a Gian que Gravid não destruiu todos os conhecimentos do Sith, então os Sith devem muito a ela. Agora, no futuro distante, a gente teria até mesmo a Darth Talon, que faria parte da nova ordem do Sith. Talon era tão impressionante que até mesmo o George Lucas queria uma trilogia só pra ela no futuro, pra você ver, hein? O que a gente consegue ver aqui é que, por alguma razão estranha, né, os Twi'leks, eles têm uma certa aptidão, uma certa queda, um certo viés, uma certa tendência ao lado sombrio. Mas por que isso acontece? Por que os Twi'leks caem tão frequentemente para o lado sombrio? A gente tem duas possíveis respostas. Em primeiro lugar, existe uma tendência natural de algumas espécies ao lado sombrio ou ao lado luminoso. A espécie do Yoda, por exemplo, todos da espécie do Yoda que já foram treinados com a força na galáxia foram Jedi. Com os Wookiees, a mesma coisa. Todos os Wookiees usuários da força que a gente já viu em Star Wars, todos eles foram Jedi. Do outro lado, a gente tem espécies que são o oposto, né? Como, por exemplo, os Devaronianos. Os Devaronianos geralmente são maus, geralmente são vilões. Os Dathomirianos, a mesma coisa. Geralmente, na maioria das vezes, eles são vilões, são maus. Isso não é algo absoluto, não estou generalizando aqui, existem exceções e sempre vão existir exceções, mas tem espécies que simplesmente têm uma tendência a um lado da força. É muito possível que os Twi'leks tenham uma tendência nesse estilo, no entanto, eu acho que essa não é a realidade. Não existe nenhum indicativo que os Twi'leks são naturalmente maus ou vilões. Claro, eles fazem algumas coisas ruins, como por exemplo vender o próprio povo para a escravidão. No entanto, isso parece ser algo mais cultural do que algo genético, parte da personalidade deles, do cérebro deles. Então o que sobra pra gente é a segunda possibilidade. No estilo de vida, na cultura dos Twi'lek, vender o seu próprio povo para a escravidão é algo comum. Então, como a consequência dessa venda para a escravidão, as pessoas geralmente escravizadas são pessoas que sofrem demais nas mãos das outras pessoas. E então a gente tem duas filosofias, dois estilos de vida que podem ajudar esse povo. De um lado a gente tem os Jedi, de um lado a gente tem o Sith. No Código Jedi é dito pra gente o seguinte: não existe emoção, existe a paz. Do outro lado, no Código do Sith, é dito que através da vitória as minhas correntes serão quebradas e a força me libertará. Se você fosse uma pessoa em uma situação de escravidão, uma pessoa que está sofrendo atualmente, qual das duas filosofias se conectaria melhor com você? Para uma pessoa que vive em uma situação de extremo sofrimento, a escravidão, como é o caso dos Twi'lek, o estilo de vida, a filosofia do Sith pode ser vista como um grande libertador. Pode ser visto como algo que vai quebrar as suas correntes, trazer a liberdade que você tanto procurava. Felizmente, esse daí é uma das grandes fraquezas do estilo de vida da filosofia Jedi. O Anakin Skywalker também é um gigantesco exemplo disso. Ele viveu uma vida de escravidão e viver o estilo de vida Jedi simplesmente não foi o suficiente para ele. Para ele realmente conseguir libertar as suas correntes como ele achava que ele deveria libertar delas, Anakin Skywalker precisou cair para o lado sombrio. Ele precisou se tornar Darth Vader e ser aprendiz do Sith mais cruel que já existiu na galáxia, Darth Sidious. Então, no final das contas, é simplesmente uma questão de filosofia Jedi versus filosofia de vida Sith. A filosofia de vida do Sith, por mais cruel que seja, né? Eu não tô passando pano aqui para o Sith, mas a filosofia deles, no final, ajuda mais o próprio indivíduo, a pessoa, né? O ego, o eu. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham sobre a cultura dos Twi'lek? E se você gostou do vídeo, cuidado com o lado sombrio, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.